Fala pessoal, estamos começando mais uma videoaula do canal Toxicologia Biomédica e teremos uma visão geral sobre a toxicologia ambiental. Fiquem ligados e se inscrevam no canal. A toxicologia é uma ciência incrível, multidisciplinar e importante para o desenvolvimento humano. Se estamos aqui hoje, foi graças aos conhecimentos toxicológicos que desde os tempos antigos foram adquiridos e contribuíram para a evolução da humanidade e desenvolvimento de outras ciências, tais como a própria farmacologia e também a imunologia, química, saúde pública, física, patologia, fisiologia, entre outras. É importante falar sobre o conceito da toxicologia, que pode ser resumido em uma ciência que estuda os efeitos nocivos decorrentes da interação dos agentes químicos com o organismo. Dessa forma, podemos dizer que o objetivo da toxicologia se baseia em diagnóstico, tratamento e prevenção à intoxicação, seja ela afetando o homem, o animal ou o próprio meio ambiente. Você que está focado em concurso em relação à área ou ainda está estudando na faculdade sobre essa disciplina, é crucial saber a divisão da toxicologia, que pode ser dividida em 5 partes principais: toxicologia analítica, forense, clínica, experimental e, por último, ecotoxicologia. O foco dessa nossa videoaula será ecotoxicologia, ou como ela também é conhecida, toxicologia ambiental. Com a constante evolução da ciência e do aprofundamento dos conhecimentos humanos sobre as leis da natureza, passamos a conhecer e dominar técnicas antes desconhecidas. Apesar da radiação estar presente na própria natureza desde a aparição da primeira forma de vida, apenas nos últimos 200 anos que percebemos sua existência e suas possíveis aplicações. Desde então, aprimoramos bastante nossos conhecimentos acerca desse fenômeno e passamos a utilizá-lo para benefício da nossa sociedade. Empregada desde a área médica até a geração de energia limpa e barata, a radiação apresenta um enorme potencial de desenvolvimento com áreas de utilização nos mais variados campos. Possuímos no Brasil, por exemplo, 2 usinas nucleares localizadas em Angra dos Reis, que utilizam urânio enriquecido, um isótopo radioativo, para a geração de energia. Existem algumas vantagens e desvantagens da utilização desse tipo de matriz energética em relação a outras, como, por exemplo, a não liberação de gases do efeito estufa, a exigência de uma menor área de construção da usina em relação a outras fontes, como hidroelétricas, a grande disponibilidade do combustível, o pequeno risco no transporte do combustível quando obedecidas todas as regras de segurança, pequena quantidade de resíduos e a independência de fatores climáticos. Um fato muito importante, pois como no Brasil a maior parte da energia é produzida através de usinas hidroelétricas, em períodos de escassez de chuva enfrentamos sérios problemas de produção, ocorrendo até mesmo casos de racionamento de consumo devido aos baixos níveis nas barragens. Porém, existem também algumas desvantagens na utilização dessa modalidade, como por exemplo, o lixo nuclear é radioativo e deve ser armazenado em locais seguros e isolados para evitar contaminação do meio ambiente. É uma produção mais cara se você comparar com algumas outras formas de produção de energia. Existe também o risco de acidentes nucleares e com gravíssimas consequências se não for combatido e controlado logo de imediato, e problemas ambientais devido a essa contaminação possível. Sobre as fontes utilizadas como combustível nessas usinas nucleares, o mais comum é o urânio enriquecido.
Os átomos de urânio têm diversas variantes, chamadas de isótopos. Todas elas têm o mesmo número de prótons no núcleo, mas diferentes números de nêutrons. O urânio, encontrado na natureza, tem uma concentração de 99,27% na variante chamada U238 e apenas 0,72% da variante U235, esta que é utilizada como combustível para a produção de energia. O urânio enriquecido é o que tem alta concentração das variantes U235. O enriquecimento é feito pela adição de gás hexafluoreto de urânio às centrífugas que separam o isótopo mais adequado à fissão nuclear, o U235. O urânio com baixa concentração de 235, cerca de 3 a 5%, é o urânio utilizado para a produção de como combustível para a produção de energia nas usinas nucleares. Já as concentrações que chegam a pelo menos 20% geralmente são destinadas a pesquisas, e o urânio que possui mais de 90% de U235 é utilizado para a produção de armas. Mesmo com essas proporções aparentemente baixas, a força que tal matéria-prima gera é absurda. Alguns gramas de urânio enriquecido fornecem energia equivalente à queima de toneladas de carvão ou de milhões de litros de gasolina. Esse poder todo vem da fissão, ou seja, da quebra dos átomos do U235. Não existe forma mais eficiente de obter energia do que quebrar átomos. E o U235 tem justamente a propriedade de se romper sem resistência. Basta lançar uma partícula, um nêutron no caso, para que ele arrebente e gere energia pura. Um exemplo triste dessa força está nas bombas atômicas. A diferença é que o urânio dessas armas é bem mais exíguo em U235 que os das usinas, enquanto o urânio utilizado nas usinas tem cerca de 3 a 5% do isótopo U235, utilizado para a produção de armamentos chega a 90% dessa proporção. Quando tudo ocorre como planejado, a utilização de elementos radioativos não apresenta perigo ao ser humano. Basta lembrar que estamos diariamente sendo expostos a diferentes tipos e níveis de radiação, tanto naturais quanto artificiais. Seja a radiação emitida pelo próprio Sol ou as emitidas em nossas transmissões de radiofrequência, estamos diariamente sendo bombardeados por radiações diferentes. A grande diferença está exatamente na origem e forma dessa radiação. Existem diversos acidentes com materiais tóxicos radioativos que comprovam a gravidade do perigo quando tratamos levianamente esse assunto. No Brasil, como exemplo, em 1987, aconteceu o maior acidente envolvendo material hospitalar radioativo do mundo. Em 13 de setembro de 1987, 2 jovens catadores de papel entraram em um hospital abandonado à procura de sucatas e encontraram uma peça de chumbo e metal. Animados com o alto valor que conseguiriam com a venda do equipamento, o levaram com eles. A peça então é vendida ao Ferro Velho de Devair Alves Ferreira, onde é desmontada. À noite, ele é atraído por um brilho no fundo do ferro velho, uma estranha luz azulada que ele percebe ser emanada pelo misterioso pó branco que estava no interior do equipamento. Fascinado com a beleza, se apressa em levar para casa e mostrar a novidade à esposa. O encanto com que aquele material é visto faz com que ele seja entregue aos amigos e familiares como uma forma de agrado. Desse modo, a área de contaminação só aumentou, pois o que eles não sabiam é que o material em questão se tratava de césio-137, um isótopo radioativo usado no tratamento de câncer, em que a coloração azulada era resultado da radiação ionizante emanada do elemento. Todos aqueles que entraram em contato com o material são então contaminados, alguns de forma mais severa, outros menos. Devair e a mulher começaram a apresentar sintomas como perda de paladar,
náuseas, tonteiras, vômitos e diarreia. Com a exposição ao elemento e com a própria propagação da radiação através da doação de porções daquele pó brilhoso, estima-se que cerca de 129 pessoas apresentaram contaminação corporal interna e externa concreta, vindo a desenvolver sintomas e foram apenas medicadas. Porém, 49 foram internadas, sendo que 21 precisaram sofrer tratamento intensivo. Mas até hoje, os contaminados ainda desenvolvem enfermidades relativas à contaminação radioativa. Muitos apresentaram deformidades em diversas partes do corpo. O grande perigo de lidar com materiais radioativos encontra-se justamente nas graves consequências ao se expor a este tipo de material. Por se tratar de radiação ionizante, ela é capaz de penetrar organismos a nível celular e causar danos no DNA do indivíduo. Mesmo em casos não fatais, os riscos de desenvolvimento de doenças como câncer ou futuras mutações na descendência são elevados. Em caso de descarte irregular ou em casos de acidentes, o risco de contaminação e as consequências dessa contaminação são desastrosos. Peguemos o urânio 235 como exemplo. Este possui o tempo de meia-vida de 703,8 milhões de anos, ou seja, leva-se pelo menos 703,8 milhões de anos até que metade do número de átomos deste elemento perca sua atividade. Uma área contaminada por este elemento ficaria inabitável por pelo menos alguns séculos antes que se tornasse remotamente seguro a habitação humana. Temos como exemplo da periculosidade que estes materiais representam Chernobyl. O acidente de Chernobyl foi o maior acidente nuclear da história da humanidade e aconteceu em 26 de abril de 1986, quando o reator 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu e lançou material radioativo na atmosfera. A explosão do reator nuclear causou uma enorme liberação de resíduos tóxicos em grandes áreas da Bielorrússia, da Ucrânia e da Rússia. A liberação de material radioativo da usina ocorreu por pelo menos 10 dias. Os materiais de maior e mais perigosa exposição foram o iodo 131, o gás xenon e o césio 137, em um montante de 5% de todo o material radioativo de Chernobyl, estimado em 192 toneladas. Devido aos altos índices de contaminação dos elementos vazados, foi estipulada uma zona de exclusão de 30 km ao redor da usina, e estima-se que ainda haverão riscos de contaminação pelos próximos 20 mil anos. À época da explosão, todos os animais da proximidade da usina tiveram de ser mortos para impedir que espalhassem radiação. Cerca de 220 mil pessoas tiveram de ser reassentadas pelo governo, e estimativas apontam que as mortes diretas pela radiação chegam a centenas. Vamos falar agora um pouco sobre os impactos da radiação na saúde. Vários problemas de saúde foram registrados em consequência dos acidentes de Chernobyl. Entre 1990 e 1991, a Agência Internacional de Energia Atômica enviou 50 missões com representantes de 25 países. Na ocasião foram avaliadas as áreas contaminadas na Bielorrússia, Rússia e Ucrânia. O trabalho de controle identificou ao menos 4 mil casos de câncer de tireoide. Além dos problemas advindos diretamente da exposição ao material radioativo, os pesquisadores também encontraram casos relacionados ao estado mental da população traumatizada pelo acidente. Na ocasião da explosão, as gestantes foram aconselhadas a abortar para evitar possíveis efeitos teratogênicos nos fetos. Ficou comprovado mais tarde que os níveis de radiação liberados não eram suficientes
para causar danos aos bebês em fase gestacional. Atualmente, as pessoas que eram crianças e adolescentes na época fazem parte do grupo de risco que podem desenvolver câncer. Muitos já foram operados de câncer na tireoide, por exemplo. Na cidade de Gomel, na Bielorrússia, a incidência dessa doença aumentou 10.000 vezes após o acidente de Chernobyl. Em relação ao impacto ambiental, até hoje não é recomendável consumir qualquer alimento que tenha origem naquele território. Com isso, milhares de pequenos agricultores perderam sua fonte de renda e tiveram que abandonar suas fazendas. A natureza selvagem também sofreu com radiação. Há vários animais. A natureza selvagem também sofreu com radiação. Há vários animais que apresentam mutações genéticas, como os lobos e roedores de pequeno porte, e até mesmo animais domesticados, como gatos e bovinos. Igualmente, as plantas trazem o veneno desde a semente e sua aparência também se viu alterada. Calcula-se que os riscos de contaminação continuarão por 20.000 anos. O que se sabe é que, em linhas gerais, os efeitos da radiação no corpo humano podem ser divididos em agudos e crônicos. Os agudos são imediatos, aparecem em casos de exposição direta ou excessiva e estão relacionados a lesões na pele, no aparelho digestivo ou no sistema respiratório. São decorrentes da inalação, ingestão de água, carne ou vegetais expostos à radiação ou contato direto com a pele. Quanto mais próximo do local da exposição, mais rápidos e devastadores são os efeitos. O meio ambiente foi duramente atingido. Num raio de 400 quilômetros, a radiação contaminou rios, lagos e florestas e afetou a reprodução dos animais. Num raio de 800 quilômetros, rebanhos de gado apresentaram queda na produção do leite. Não é toda e qualquer radiação que faz mal à saúde. Em pequenas doses, a exposição à radiação não oferece riscos. Pelo contrário, empregada em exames de imagem e dispositivos terapêuticos, ela ajuda a diagnosticar doenças como a mamografia e tratar tumores, vide a radioterapia. No Brasil, o controle e fiscalização de produção e uso de isótopos radioativos fica a cargo da CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, criada em 1956. É responsável por regular e fiscalizar o uso de energia nuclear no Brasil. A CNEM, como órgão regulador, participa do Plano de Emergência das Centrais Nucleares de Angra dos Reis, em caso de acidente, integrando o Centro Nacional de Gerenciamento de Situação de Emergência Nuclear. Este centro presta assessoria de alto nível para a decisão do governo federal na ocorrência de uma situação de emergência, supervisionando o apoio dos órgãos federais envolvidos, entidades públicas e ou privadas, nacionais ou internacionais, e governos estrangeiros. A CNEM também integra órgão de implementação das ações de emergência em nível estadual e local, conforme previsto pela Portaria número 27 SAE de 27 de março de 1997. Existe também a Agência Internacional de Energia Atômica, que é uma organização internacional autônoma com relações diretas com a ONU, voltada para o uso seguro e pacífico da energia atômica. Ela foi estabelecida em 29 de julho de 1957 e sua sede fica na cidade de Viena, na Áustria, tendo por objetivo promover o uso pacífico e seguro da energia atômica em todo o mundo.
inibir o uso da energia atômica para fins militares, como por exemplo, a fabricação de bombas atômicas. Este serviço é realizado através de constantes inspeções aos países que usam energia atômica, inclusive o Brasil. Ajuda os países membros na melhoria das capacidades científicas e tecnológicas nas aplicações pacíficas da energia atômica. Promove entre os países membros a utilização de técnicas nucleares voltadas para o desenvolvimento sustentável. Desenvolve programas voltados para a segurança e proteção de pessoas e meio ambiente contra os efeitos nocivos da radiação nuclear. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e não se esqueça de apertar o sininho para receber notificações sempre que um vídeo novo estiver disponível. Se quiser colaborar com o canal, compartilhe também com os amigos e deixe seu comentário. Quem sabe o próximo vídeo pode ser um tema que você escolheu. Continue com os estudos, até a próxima e tchau!